Bom dia, meus amados irmãos, que a graça e a paz do nosso bondoso Deus e Pai possa habitar de forma plena, abundante em nossas vidas, que através de Cristo a gente também receba do seu exemplo de filho obediente, de servo sofredor, sobretudo como filho exaltado e vencedor, né? Tudo isso a gente receba de Deus através de Cristo. Meus amados, estamos iniciando uma nova semana. Com ela vamos também iniciar uma nova a nossa lição bíblica diária. Desta semana é a lição 12 e vamos tratar sobre o exemplo de Cristo. Uma das principais mensagens evangélicas que fala da vida e obra de Cristo é justamente essa mensagem de que ele é o nosso exemplo. Uma das grandes missões de Cristo aqui na Terra, se não uma das mais importantes, né? Eu diria que está entre as 5 mais importantes, é justamente essa de ele ser o nosso exemplo. O homem estava nas trevas da escuridão, sem saber o que fazer, como fazer para vencer, né? Primeiro que só tinha a sua própria força insuficiente. Era a única coisa que ele tinha. Aí Deus, além de dar força para que o homem possa vencer pela sua graça maravilhosa, pela sua misericórdia, ele ainda nos dá um exemplo. O exemplo é como uma luz que ilumina, dizendo o que a gente tem que fazer, por onde a gente tem que ir, né? E esse é o título da nossa lição dessa semana. Cristo como nosso exemplo. Isso é muito importante, né? Ele não é só o nosso exemplo porque nos ensina como faz, não. É porque ele passou por situações, experimentou aquilo que a gente experimenta numa forma mais agravada, mais difícil e venceu tudo. Por quê? Porque ele seguiu tudo direitinho que o pai orientou ele fazer. E ele fez do mesmo jeito. Então esse é o grande exemplo de Cristo para nós, né? Vamos ver o que Paulo diz sobre isso, né? O verso síntese dessa semana está em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1, quando Paulo diz assim: sigam o meu exemplo, assim como eu sigo o exemplo de Cristo. Muita gente entende que este verso do apóstolo Paulo é uma expressão da sua autoridade como apóstolo. A grande autoridade, né? Só alguém que tem muita autoridade diz assim: eu sou exemplo para vocês. Entretanto, eu não consigo enxergar desta forma. Conhecendo Paulo em todas as suas cartas, um homem muito humilde, que lá atrás disse também que de todos os pecadores ele era o principal, o pior dos pecadores, né? Usando essas figuras de linguagem, não que ele fosse, mas que ele se sentia quando começava a olhar para a graça, para o amor, para a grandeza de Deus. Aqui do mesmo jeito, Paulo não está dizendo que é exemplo. Paulo está colocando aqui Cristo como um grande exemplo. O que Paulo está dizendo aqui? Paulo está dizendo para a igreja de Corinto: igreja de Corinto, vocês estão me vendo fazer alguma coisa ligado à idolatria? Vocês estão me vendo roubar alguém? Vocês estão me vendo provocar divisão entre irmãos? Vocês estão me vendo me envolver com imoralidades sexuais, cometer fornicações ou coisa desse tipo? Então é nesse sentido que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo: vocês têm exemplo suficiente no meio de vocês, dentro da igreja de Cristo,
para se espelhar e não se espelhar no mundo. Não que Paulo estivesse se apresentando como um exemplo, mas está dizendo assim: se eu consigo ser fiel a Cristo, vocês também conseguem. Ou seja, eu sou alguém muito pequeno, o pior dos pecadores, e consigo viver sem fazer esses pecados, sem cometer esses pecados que vocês estão cometendo aí, pecados escandalosos, que no meio dos gentios tem sido difícil até de nomear, dar nome a esses pecados gravíssimos que vocês estão cometendo aí. Então é nesse sentido que Paulo está dizendo, né? Olha, se vocês querem um exemplo físico, de pessoa física, que obedece a Cristo, eu me coloco como exemplo, um exemplo primário, né? Um modelo primário. Não que eu seja o exemplo máximo. Ele deixa bem claro, né? Ele deixa bem claro, ó. Eu sigo o exemplo de Cristo. Agora, se vocês não acham que não pode começar seguindo o exemplo de Cristo, porque Cristo viveu no exemplo que vocês julgam inalcançável para iniciar, comece imitando o que eu faço. Não que eu seja exemplo, mas comece imitando. Comece imitando assim nos primeiros passos, né? Vamos dizer assim, um exemplo inicial para os primeiros passos, e vocês vão se aperfeiçoando cada vez mais quando estiverem em Cristo. Outra coisa que Paulo vai deixar claro aqui, quando ele diz assim que sigam o meu exemplo, ele está dizendo também bem claro, eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. Então, está nesse contexto, claramente, o que Paulo está ensinando aí. Paulo está dizendo assim, ó, imitem as virtudes que eu pratico, porque não sou eu que faço isso, é Cristo que vive em mim. Eu recebo força dos céus justamente para viver como Cristo, porque eu amo, eu conheço esse evangelho, tenho experimentado desse refrigério, desta graça. Não que eu seja exemplo pela minha própria força, eu seja exemplo pela minha própria sabedoria, pelas minhas próprias ideias. Não, mas eu recebo força para isso. E vocês também podem receber. Essa também é a mensagem implícita do apóstolo Paulo à frágil igreja de Corinto, a quem ele manda essa carta aqui muito dura. Continuando, amados, vamos aqui para a nossa primeira pergunta da nossa lição semanal. Essa primeira pergunta diz assim: qual orientação dá o apóstolo Paulo à igreja a respeito da idolatria? Com quem ele afirma estar falando e o que ele exorta os irmãos a fazerem? Está aqui em 1 Coríntios 10, versículo 14 e 15, que diz assim: portanto, meus amados, fugi da idolatria. Falo como a entendidos. Julgai vós mesmos o que digo. Então, Paulo orienta aqui a igreja de Corinto a fugir da idolatria. Primeiro ponto que Paulo nos conscientiza aqui é que é impossível destruir a idolatria. Porque a idolatria não é derrubar um totem. Destruir a idolatria não é derrubar um totem, um monumento, um marco, como fez Gideão lá no meio do povo de Israel, onde o povo havia colocado um deus pagão, a imagem de um deus pagão, né? No meio de um jardim. E aí o anjo do Senhor disse: olha, Gideão, destrói lá tudo. Pega o boi do teu pai, aquele de 7 anos, faz isso, corta o jardim, derruba aquilo lá. Tudo isso já foi mostrado no Antigo Testamento. O Senhor já nos revelou, já tomou essas atitudes justamente para nos mostrar que aquilo não adianta.
É por isso que desde antigamente o Senhor já disse, ó, o que vai resolver o problema da humanidade, das pessoas que serão fiéis a mim, não é eu destruindo coisas externas, derrubando imagens de escultura que o povo adora por aí. Não. É eu colocando as minhas leis nos vossos corações. É o meu espírito orientando vocês. Tudo se resolve quando eu atender internamente vocês, não é externamente. E é por isso que Paulo diz assim, ó, o ídolo vai continuar ali. O ídolo vai continuar no mundo. O que é que você tem que fazer? Destruir a idolatria? Não. Ele fala fugir. Saia de perto daquilo. Sair de perto não é só mudar de cidade, não é só mudar de rua, não é só sair de perto quando aquilo está acontecendo, não. É não participar de forma direta ou indireta daquilo, né? Olha, eu não participo, eu não vou lá para aquela reunião ali onde está tendo idolatria, mas eu vou aqui dar um dinheiro aqui para as pessoas fazerem lá uma comida para o pessoal lá, né? Para dizer que eu sou uma pessoa bonzinha, boazinha e que coopero com isso, né? Sou uma pessoa ecumênica, uma pessoa moderna, um crente moderno. Não. Paulo está dizendo fugir. O que significa fugir? Se você pegar todas as palavras fugir da Bíblia, como o caso de Davi, Davi fugia com medo de morrer. Mas Davi não fugia para perto, não. Davi, quando estava fugindo de Saul, ele fugiu até para as nações vizinhas. Foi no colo dos inimigos de Israel que queria arrancar a cabeça dele. Por ele ser um herói, grande vencedor dos filisteus. E Davi fugia muitas vezes para um deserto distante, escondido, cheio de cavernas, para ninguém o encontrar. Geralmente o deserto de En-Gedi, ali na Judéia, né? Próximo, ali, mais próximo de Jerusalém do que do deserto do Sinai, né? E ali Davi realmente se escondia, se afastava plenamente de tudo. Isso é o que significa fugir. Fugir da idolatria é justamente não querer nenhum contato com ela, quer seja de forma direta ou indireta. E ele diz bem claro aqui, olha, quando eu falo fugir da idolatria, eu não estou falando a pessoas ignorantes. Estou falando a pessoas aí em Corinto. Todos vocês são maduros espirituais para entender a minha linguagem. Eu estou falando a pessoas entendidas, pessoas que têm entendimento. Então, se vocês não fizerem o que Deus espera, o que a palavra de Deus orienta em relação à idolatria, a idolatria está envolvida muita coisa aqui, viu? Paulo não está falando aqui só de idolatria, não. Porque dentro da idolatria, dentro desse bojo, dentro desse caldeirão da idolatria, existia também a questão da prostituição, as imoralidades sexuais, né? Não era só comer das comidas sacrificadas aos ídolos, não. Era muita coisa. Eram hábitos mundanos e muita coisa que se fazia lá que conduzia as pessoas à idolatria. Ou participar dessas festas de idolatria estimulava o homem a participar de outras coisas que a palavra de Deus condenava, que orientava a fugir dessas coisas. Então, Paulo está dizendo: vocês não são ignorantes, vocês não são inocentes. Se vocês estão entendendo muito bem o que eu estou dizendo, a gravidade do pecado de vocês, portanto, se consertem. Do contrário, vocês vão entregar a liberdade que receberam de Deus, através de Cristo, vão trocar pela servidão, pela prisão, pelo sofrimento e pela morte, que é o que Paulo diz. É uma palavra de conscientização, né? Aí ele diz bem claro aqui, olha, julgais vós mesmos o que eu digo. Ou seja, vocês são tão inteligentes,
são tão capazes de entender o que eu estou dizendo que vocês podem julgar mesmo. Que tudo que eu estou dizendo aqui, vocês têm a capacidade de julgar e escolher. Se eu estou falando a verdade e é bom para a vida de vocês, pratiquem. Se vocês acham que não querem, porque querem escolher a idolatria e o estilo de vida pagão, mundano das pessoas que vivem na cidade de Corinto, vocês também têm essa liberdade para escolher. Mas também existem as consequências dos dois lados, né? As consequências para quem desobedece a Deus é uma, e também a consequência para quem obedece a Deus é outra. Continuando, meus amados, vamos aqui para a nossa segunda pergunta. Segunda pergunta da nossa lição, que diz assim: o que Paulo explica a respeito da ceia do Senhor e seu significado. Quem é aqui o único pão que ele vai citar aqui? Vamos ver. 1 Coríntios 10, versículo 16 e 17, diz assim: não participamos nós do sangue de Cristo quando damos graça pelo cálice da bênção? Não participamos nós do corpo de Cristo quando partimos o pão? O fato de existir um único pão significa que nós formamos somente um corpo, porque todos nós participamos daquele único pão. Então, Paulo está usando aqui a liturgia praticada na Igreja da Nova Aliança, praticada lá em Coríntios, né? Fica muito claro aqui que Paulo praticava essa cerimônia com eles, né? E que eles deveriam praticar, né? Paulo não entra em detalhes se isso era praticado anualmente, era rotineiramente, com mais frequência, nada disso. Não é o importante aqui. O importante é que Paulo está dizendo assim, ó, por que é que vocês não podem se envolver com pecados e achando que vocês não vão suportar a tentação, se Deus não envia tentação acima das vossas forças? Por que é que vocês agem assim? E aí, se vocês agem assim e participam de comida sacrificada a ídolos, como é que você pode misturar o santo com o profano? Faz isso lá e vem fazer isso aqui. Aí Paulo lembra a cerimônia dizendo claramente que na cerimônia ele diz assim, ó, e ele começa de trás para frente, né? Ele diz assim: quando nós fazemos a cerimônia, a gente não participa todo do mesmo cálice. Veja que no dia de hoje, essa cerimônia que Paulo está dizendo aqui, ela se torna inviável, né? Diante da cultura moderna. Por quê? A cultura moderna de saúde, você não pode encher um cálice gigante, botar 2 litros de vinho dentro dele e cada pessoa colocar a boca naquele cálice onde o outro já colocou a boca, né? Para nós, isso hoje é muito anti-higiênico e seria um mau testemunho para o mundo fazer isso, não é? Aí hoje a gente pega cálices iguais, né, todos iguais um ao outro, para que todos recebam um por causa da higiene. Não tem nada de errado nisso. Está perfeitamente em harmonia, porque o objetivo aqui de Paulo é outro. É uma mensagem, esse é um entendimento espiritual. Não é coisas físicas, né? Até porque hoje a indústria faz 1 milhão de cálices todos iguais, mas sem ter uma vírgula diferente um do outro, né? Isso é possível. Então Paulo diz assim: nós não tomamos todos o sangue de Cristo. Veja que até a linguagem é espiritual, que ninguém tomava sangue, né? Você tomava o vinho, que era um tipo, simbolizava o sangue de Cristo. Ou seja, todos nós não participamos do mesmo sangue ao tomarmos o vinho da ceia em Cristo. Como é que a gente está participando aqui, está participando da cerimônia do sangue do boi que foi morto a deusa Afrodite aí, e vocês estão se banhando no sangue desse boi, homenageando essa divindade, participando do sacrifício e exaltação a uma estátua, a algo que não existe. O ídolo não é nada, Paulo disse, né? O ídolo não é nada.
Como é que você pode participar do sangue de Cristo e participar do sangue do boi oferecido a um Deus pagão? Olha aqui, mensagem implícita, Paulo está dizendo. Nós participamos de algo que nos consagrou, que nos separou do mundo, o sangue de Cristo, não é? Então, nós participamos disso quando damos graça pelo cálice da bênção. Ali na nossa cerimônia é um cálice da bênção. Aquilo a gente sabe que vai nos trazer bênção. Nós estamos unidos, comendo e bebendo, no mesmo copo, no mesmo prato, mostrando que nós somos um povo unido. Os irmãos não podem estar desunidos, disputando um com o outro para ver quem sabe mais, para ver quem é maior. Tomamos no cálice da mesma bênção. Olha o que Paulo está dizendo aqui, né? E diz mais, nós participamos do corpo de Cristo, né? Quando partimos o pão, ou seja, do mesmo corpo. Por isso que Paulo cita que de um único pão. Qual era o pão aqui? Claro que pão nas Escrituras Sagradas, no tipo maior é Cristo. Quando o Cristo diz assim lá em João 6, eu sou o pão da vida, Cristo é o tipo maior, né? Por quê? Porque pão nas Escrituras significa justamente a palavra de Deus que ilumina. Cristo também é chamado de a palavra de Deus, né? Então, é como se Paulo dissesse assim, olha, nós precisamos olhar 100% para Cristo, o nosso exemplo máximo, porque nele nós temos a aplicação clara da palavra de Deus. Você pode ler a Bíblia e dizer assim, mas eu não sei como fazer, estou lendo aqui, mas não sei por onde começar. Aí, mas Cristo não é o pão, não é a palavra? Olhe para ele. Do jeito que ele fez, você faça. Por isso que Cristo é o exemplo máximo, como diz aqui no verso síntese, né? É ele. Paulo jamais poderia dizer, comam de mim, eu sou o pão. Coitado. Paulo não podia dizer isso. Ele já comia do pão que era Cristo, por isso que Paulo jamais pode ser exemplo máximo, né? Em algumas virtudes que nós fazemos certo pelo poder de Cristo em nós, naquela virtude a gente se torna um exemplo positivo, um exemplo menor, temporário, que pode ajudar as pessoas nos passos iniciais a entrar no caminho de Cristo, né? Mas exemplo mesmo, só Cristo. Ele é o único pão, né? Aí Paulo diz aqui, ó, o fato de existir um único pão significa que nós formamos somente um corpo. E um corpo, ele é indivisível. O corpo que Deus criou é um corpo indivisível. Quando Deus criou Adão, ele fez ele de duas substâncias. A primeira é o pó da terra. Depois ele soprou, tirando de dentro de si mesmo o seu espírito de vida e soprou nas narinas de Adão. Então a soma do pó da terra mais o fôlego de vida formou o ser vivo, a alma vivente. O homem é um ser indivisível. Quando você separa o pó da terra do fôlego, o corpo do espírito, né, que deu o espírito de vida, né, o sopro de Deus no homem, acaba tudo. Por isso que a Bíblia diz, quando o homem morre, o pó volta ao pó que o era e o espírito volta a Deus que o deu. Quando divide essas coisas, o Salmo 143 vai dizer, sai-lhe o espírito, ou seja, separou, dividiu as duas coisas, sai-lhe o espírito, naquele dia perece. Todos os seus objetivos de vida perecem naquele dia. Porque o homem é um ser indivisível. Por isso que nós, como corpo de Cristo, devemos ser indivisíveis. Aquele que promove divisão, ele não está no Espírito de Cristo, está participando indignamente de todas as cerimônias que representam essa unidade perfeita que existe entre Deus e Cristo e que deve existir entre Deus, Cristo e o homem.